Bem, hoje nós vamos entrar no conteúdo de relação estrutura-atividade quantitativa. Então, nas aulas anteriores, basicamente, a gente falou, né, mais do ponto de vista qualitativo, como determinados grupos funcionais, ao serem introduzidos na molécula, podem modificar algumas propriedades, né, tanto como atividade biológica, como propriedades físico-químicas. Bem, agora nessa terceira parte da nossa aula, e penúltima parte, nós vamos abordar do ponto de vista quantitativo. Será que é possível a gente estabelecer uma relação quantitativa, uma relação matemática entre a introdução de um grupo funcional e a atividade farmacológica ou biológica, que é o nosso interesse? Então, os estudos de QSAR, que é estudo de relação estrutura quantitativa, estrutura-atividade quantitativa, vem com esse objetivo, estabelecer uma relação quantitativa, uma relação matemática. Será que a gente consegue, ainda mais que os sistemas biológicos são extremamente complexos, então será que é possível a gente estabelecer uma relação matemática? Então a gente vai abordar um pouquinho disso nas duas próximas aulas. Bem, então a relação estrutura-atividade quantitativa, como o próprio nome já diz, ele consiste na construção e interpretação de modelos matemáticos que tentam correlacionar a estrutura química do fármaco com a sua atividade biológica. No nosso caso, nosso interesse é a atividade farmacológica. E esse tipo de estudos que nós chamamos do inglês de QSAR, claro que ele não é empregado apenas na área farmacêutica, mas em diversas outras áreas. A gente vai focar na área, obviamente, na descoberta de medicamentos. Então, esses modelos matemáticos, eles têm como função dar para a gente uma predição, né, de quais moléculas poderiam ter maior atividade biológica dentro daquele modelo, né? Então, a gente precisa, obviamente, utilizar várias moléculas, né? Então, a gente utiliza várias moléculas e tenta estabelecer uma relação também quantitativa, né? E aí a gente vai falar um pouco, né, dessa abordagem, como ela começou e como ela está atualmente. Então, a gente tem esse objetivo de procurar uma relação quantitativa, ou seja, enquanto eu vou aumentar a minha atividade biológica se eu introduzir determinado grupo funcional na molécula, ou enquanto essa atividade pode ser reduzida, se esse for o nosso objetivo. Então, a gente tem aqui, né, uma figura ilustrativa, né, mostrando essa relação matemática, onde a gente, né, vai perceber, então, que tipo de parâmetro a gente pode utilizar para estabelecer isso do ponto de vista quantitativo. A gente vai ver que um dos mais utilizados é o log de P. Né, será que existe uma relação matemática entre o log de P e a atividade farmacológica? Né, e isso a gente vai ver que para alguns fármacos sim, para outros não. E o que a gente precisa descobrir é justamente quais são os parâmetros que estabelecem uma relação quantitativa com a atividade biológica. Então, essa é a primeira pergunta, né? Estabelecer o que a gente chama de descritores, né? Os parâmetros. E aí sim construir esses modelos, construir essas equações. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui, né, mostrando, né, a relação do log de P no eixo Y, né, com a atividade, né, com a atividade biológica, nesse caso o efeito, né, sedativo. Então a gente, né, obviamente, os estudos de QSR têm esse objetivo, né, de a gente obter modelos matemáticos nos quais a gente possa prever novas moléculas que pode ter maior atividade das moléculas já utilizadas. Bem, então basicamente, né, tudo começou nesses estudos de QSAR em três principais parâmetros, né? Então, a ação terapêutica do fármaco, a gente sabe que ela está ligada muito ao processo de absorção, né? De como essa molécula vai chegar ao local de ação e de interação, e de como essa molécula vai interagir com o alvo molecular. Então, nós temos três principais parâmetros, né, físico-químicos, propriedades físico-químicas, que estão intimamente relacionadas com esse processo, com o processo de absorção, que a gente viu que boa parte, muitas moléculas potencialmente ativas são descartadas por não conseguir chegar ao local de ação, né, por diversos motivos, e também como essa molécula vai interagir com o meu alvo. Então, baseado nesses principais pontos, se estabeleceu inicialmente que esses estudos de relação atividade quantitativa podem estar relacionados a caráter eletrônico, né? O caráter eletrônico
que também está ligado, né, à questão da interação com o receptor, tá, e com a ionização da droga, com o caráter hidrofóbico, né, e o caráter hidrofóbico a gente tá muito ligado à questão da absorção, da travessia das membranas biológicas, e com caráter estérico, porque o tamanho também da molécula importa, o tamanho dela importa tanto para essa molécula atravessar as barreiras biológicas, porque moléculas muito grandes vão ter dificuldade, por exemplo, para chegar a cruzar a barreira hematocefálica, quanto a questão do tamanho dessa molécula para ela se encaixar o seu alvo molecular, seu receptor, ou enzima, seja lá qual for o alvo. Então, inicialmente, os primeiros parâmetros de relação estrutura-atividade quantitativa que foram utilizados, que foram explorados, foram esses três, que é o que a gente vai abordar na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai abordar muitos outros parâmetros. Então, o caráter eletrônico, o caráter hidrofóbico e o caráter estérico. Então, assim, os fármacos, né, que são estruturalmente semelhantes, a depender, obviamente, dos substituintes, ele pode variar um pouco, caráter eletrônico, hidrofóbico e estérico, e isso pode trazer uma relação estruturatividade quantitativa diferente entre eles, tá? Então, essas propriedades fisicoquímicas que a gente vem estudando desde o início da disciplina, a gente percebe que elas têm bastante impacto na eficácia de um fármaco, principalmente relacionado à questão da absorção desse fármaco, da biodisponibilidade desse fármaco. E aí os estudos de QSR, eles vêm, né, desde os anos 40, então não é algo novo, né, e cada vez o que a gente incrementa, as ferramentas computacionais, obviamente, então dos últimos 40 anos, é relativamente antigo, vem se tentando construir modelos matemáticos que visam estabelecer a relação, né, entre a atividade, uma determinada atividade, com a estrutura química do ponto de vista quantitativo, enquanto essa atividade vai aumentar ao se introduzir um grupo que altere a hidrofobicidade, que altere o caráter eletrônico, ou que altere a questão estérica, o tamanho da molécula. Bem, então descrever quantitativamente, né, essa relação estruturatividade é um dos objetivos do QSR, identificar os valores ótimos para determinar essas propriedades físico-químicas, e isso, obviamente, vai fundamentar o planejamento de novas moléculas. Então, se a gente tem uma equação matemática para uma determinada atividade biológica, eu vou propor moléculas, eu vou buscar moléculas que se encaixem melhor naquela equação, que me traga valores de atividade mais elevados possíveis e, obviamente, chegar a um melhor perfil terapêutico às necessidades de desenvolvimento e melhoramento de fármacos. Então, como nós falamos, né, os primeiros parâmetros, né, os parâmetros mais investigados para os estudos de relação e estruturatividade, né, são a distribuição eletrônica, a estereoquímica, né, a conformação, que é o tamanho, que a gente tem que ver como é que essa molécula vai encaixar no alvo, e a hidrofobicidade. Bem, e como é que a gente vê isso quantitativamente, né? A gente tem assim, o conceito, né, qualitativo desses parâmetros, mas aqui a gente está falando da questão quantitativa. Então, como é que a gente mede a lipofilicidade? Através do coeficiente de partição, que a gente já trabalhou bastante na disciplina. E o efeito eletrônico, como é que ele pode ser medido quantitativamente? A gente vai estudar hoje a constante de sigma, né, de Hammett, que fala um pouco do efeito eletrônico, a gente vai entender um pouco mais à frente. E como é que eu meço essa questão dos efeitos estéricos, né? Então, a princípio, né, um dos primeiros parâmetros quantitativos para se mensurar, né, o efeito estérico foi a constante estérica de Taft, que a gente chama de MS. E a gente tem outros parâmetros que foram surgindo mais recentemente. Então, é possível medir e calcular esses parâmetros para um grupo de compostos e relacionar com a atividade e estabelecer uma análise estatística, né, uma análise de regressão linear. E essa, né, a gente calculando um valor teórico, a gente, às vezes, né, sabendo de um fármaco que nem foi sintetizado, eu vou propor uma molécula que tenha esses parâmetros com maior atividade possível, né? Então, essas equações, elas podem direcionar tanto a síntese de novas moléculas, quanto moléculas que eu já tenho, eu saber se aquela molécula ela pode ser útil para aquela atividade. E a gente pode pensar muito nessa questão de relação estruturatividade quantitativa, dessas equações de QCR, no reposicionamento de fármacos. Então, hoje que a gente está aí com essa pandemia, com o Covid, buscando moléculas, né, que já tenham sido aprovadas como medicamento, porque é mais rápido para o tratamento, né, para utilizar como antiviral, para conter o vírus, a gente pode também, provavelmente, deve ter aí diversos estudos de relação estruturatividade, deve ter diversas equações aí, modelos matemáticos, que tentam prever, né, uma atividade
quantitativa, né, contra o vírus. E, obviamente, a gente pode pegar moléculas que já estejam sendo utilizadas terapeuticamente, né? A gente pode ir lá, por exemplo, no Drug Bank. O Drug Bank, a gente tem lá banco de dados de moléculas que já foram aprovadas. E fazer, né, uma busca aí, né, fazer uma busca dessas moléculas já aprovadas que nesses modelos matemáticos possam ter o melhor perfil. Então, hoje, né, a gente tem diversos trabalhos aí sendo publicados agora esse ano em 2020, na busca de fármacos, né, ou de moléculas úteis no tratamento do coronavírus. Bem, então essas investigações de QSAR, elas são realizadas com grupos de compostos e vai tendo a variação dos substituintes, tá? Então, obviamente, você tem que ter uma série de análogos e um ensaio biológico para estabelecer essa relação quantitativa. E, obviamente, a gente vai procurar o que? Um ensaio biológico que seja rápido, simples e barato. Né? Fazer isso em animal realmente seria algo muito oneroso. Né? Então, normalmente, você tem lá um ensaio antioxidante, um ensaio antimicrobiano, um ensaio no vírus, numa célula. Né? Normalmente, ensaios in vitro, né, são mais elegíveis para fazer esse tipo de estudo. Né, por ser ensaio mais simples. Então, você tem uma série de análogos, por exemplo, e aí você vai tendo diferentes substituintes e você vai tentar estabelecer uma relação quantitativa, né, estabelecer uma equação, né, o que a gente já conhece aqui na analítica de equação da reta, né, e ver se ele vai gerar uma equação de primeiro grau, de segundo grau, né, enfim, a gente vai falar um pouco disso. Então, a atividade biológica, ela é expressa como C, com uma concentração mínima necessária para causar uma resposta biológica, e aí a gente vai expressar ela 1 sobre C, ou menos log da atividade, da concentração, que é a maneira da nossa equação ser direta, porque quanto menor a dose efetiva, mais potente é a molécula, tá? Então, por isso que a gente expressa essas equações, né, em 1 sobre C, ou menos log da concentração, né? Por isso que para a gente ter uma função da gente olhar para a equação e saber desse resultado. Então, a gente vai ter o log de 1 sobre C, ou menos log de C, igual à função, ao parâmetro que a gente está investigando. Então, os processos de absorção, distribuição, como nós vimos, são regulados muito pela hidrofobicidade. Então, por isso que a hidrofobicidade, ele é um parâmetro extremamente importante, né, nesses estudos de QSAR. Ele normalmente é um dos mais utilizados mesmo, tá? Mas a gente também sabe que a molécula, ela vai ter que chegar ao local de ação, ela vai ter que interagir lá com o alvo molecular. Então, por isso que também é importante a gente ver a questão eletrônica e a questão estérica. Então, pensando, né, no primeiro parâmetro, no coeficiente de partição, a gente tem como mensurar o coeficiente de partição, né? Então, a gente tem o log de P, que é o principal, que é o parâmetro, né, físico-químico, a grandeza físico-química que a gente utiliza para medir isso do ponto de vista quantitativo. Então, o coeficiente de partição, a gente tem as constantes dos substituintes lipofílicos. Então, uma vez que eu tenho um análogo e eu vou introduzir, vai ter grupos que vai aumentar ou vai diminuir essa lipofilicidade quantitativamente, tá? Então, a gente lembra lá do coeficiente de partição, né, onde eu vou ter ali a distribuição do fármaco entre duas fases, entre uma fase orgânica e uma fase aquosa, né? Se utilizava muito inicialmente os sistemas tentando reproduzir o meio biológico, né, o sistema 1-octanol, tentando reproduzir o meio orgânico, com tampão fosfato com pH 7.4, tentando reproduzir, mimetizar o meio aquoso, para se fazer esse estudo. Então, antes se fazia isso experimentalmente, ia para a bancada, né? A gente vai ver alguns métodos, mas hoje os programas, eles são muito precisos na hora de fazer esse cálculo. Então, hoje praticamente não se faz mais esses experimentos. Então, antigamente tinha assim, o método, né, de shake flask, que você vai pegar o fármaco, né, você vai colocar ele nas duas fases, no fundo de separação, e aí uma parte dele vai migrar para a fase aquosa, outra para a fase orgânica, e aí você vai medir a concentração, né, e ver quanto do fármaco foi para cada fase, né? E aí você pode depois fazer a medida em CCD, ou injetar no HPLC, fazer uma titulação, tá? Mas o que é mais utilizado hoje são os programas. Então, né, isso de fazer esse ensaio é um pouco, né, já está um pouco ultrapassado, porque hoje os softwares que a gente utiliza corriqueiramente, eles já têm ali bancos de dados de diversas moléculas com
os seus logs de P calculado, e aí ele vai comparar e vai estimar um cálculo para a gente de log de P. Então, hoje, basicamente, né, utiliza softwares que a gente já conhece, como a CD Labs, o Marv Sketch, para se fazer uma estimativa. Então, ninguém perde mais tempo fazendo na bancada, medindo log de P. E aí, vocês já conhecem, né? Por exemplo, eu peguei aqui o Indinavir, eu posso fazer na CD Labs, né? Desenhar aqui o Indinavir, e aí eu posso, né, utilizar, por exemplo, o Smile, né? A gente gera por Smile, porque o Indinavir é uma molécula grande, se quiser desenhar do zero. E aí, no momento que eu seleciono aqui, né, o Indinavir, a gente tem a opção, tá vendo, de calcular o log de P. E ele dá o log de P e o erro, uma margem de erro aqui. Então, o log de P calculado pelo ACD Labs é de 2,88, mais ou menos 0,86 para o Indinavir. E eu também posso calcular no Marvin. O Marvin, né, já me dá aqui um valor de 2,81, muito próximo, é 2,88, 2,81. E ele me dá aqui, inclusive, o quanto cada grupo aqui do Indinavir vai contribuir para o log de P total, né? Uns vão ter contribuição positiva e negativa. Então, está em vermelhinho aqui, né, que tem uma contribuição negativa para o log de P, e o que está em azul que tem contribuição positiva. E aqui a gente tem esse mapinha, tá? Bem, então o log de P, ele está relacionado à molécula como um todo. E a gente, né, tem como saber o incremento desse log de P para cada substituinte que a gente for colocando na molécula. Então, hoje, muitos desses parâmetros, né, a gente tenta estabelecer uma regressão linear. Então, a gente vê, será que a atividade biológica desse análogo, né, está relacionada, tem alguma relação matemática com o log de P? Então, se você utilizar poucas moléculas, né, onde você vai colocar o log de 1 sobre C igual a K, log de P mais K2, isso aqui é uma equação de primeiro grau, uma equação de Y igual a X mais B, né, onde K1 e K2 são as constantes. E aí você pode ver se tem uma relação matemática, né? Quanto maior o log de P, maior a atividade, ou o contrário, isso também pode ter um valor negativo. A gente tenta ver se existe uma relação linear, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de equações que foram geradas de algumas atividades versus log de P. Então aqui a toxicidade de álcools para aranhas vermelhas. Então aqui log de 1 sobre C é igual a 0,69 log de P mais 0,16. Isso aqui foi feito, né? Teve um R, coeficiente de regressão linear de 0,979, bem alto, bem próximo de 1. N foi o número de moléculas testadas, 14, e aqui o desvio padrão. Aqui o outro experimento, né? Então aqui, quanto maior o log de P, maior você vai ter a atividade, essa atividade aqui relacionada. Tá? Aqui, ligação de diversas moléculas neutras a soro bovino. Então, nesse outro experimento que é SAR, ele chegou nessa equação, 0,75 log de P mais 2,30. O R dele também foi alto, né, 0,96, próximo de 1. Utilizou 42 moléculas para se estabelecer essa equação, tá? E aqui o desvio padrão. Aqui, esse outro, né, a ligação de diversas moléculas à hemoglobina, onde você tem um log de C, né, o log de 1 sobre C, 0,71, né, mais 1,51. Então, aqui também o R alto, né, 0,95. Foram utilizadas 17 moléculas para fazer esse ensaio, com desvio padrão de 0,16. E aqui, inibição dos fenóis sobre a conversão da CYP450 em CYP420. Tá? A gente também tem aqui, né, um R alto de 0,979. Foram testadas 13 moléculas, e aqui o coeficiente, o desvio padrão. Bem, só que isso, se eu for testar 50, 20, 30 moléculas, é possível que a gente veja o quê? Veja só a porção linear da equação. Mas se eu explorar mais essa faixa de log de P, se eu explorar uma ampla faixa de log de P, pode ser que ao chegar a um determinado valor, a minha atividade diminua. E essa atividade pode diminuir se aumentar demais esse log de P. Por quê? Porque vai comprometer a hidrossolubilidade, vai comprometer a dissolução desse fármaco no trato gastrointestinal, por exemplo. Então, se a gente consegue pegar uma longa faixa de log de P de diversos análogos, a gente vai observar que isso pode tender a formar a uma parábola, tá? E aí, você vai encontrar essa parábola, qual seria a faixa de log de P ótima. Então, aqui, por exemplo, né?
Se eu pegar uma longa faixa de log de P, né, sobre aqui a concentração, né, efetiva do fármaco, então, à medida que a gente vai aumentando esse log de P, a gente vai ver que essa atividade vai aumentando. Ela vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora que ela atinge o máximo, né, em um determinado log de P. E aí, se eu continuar aumentando o log de P, o que vai acontecer com a atividade? Ela vai cair. Ela vai cair, porque o fármaco aqui, ó, ele vai ficar muito lipossolúvel, né? E isso aqui também não é bom para a atividade. Então, se eu pegar uma longa faixa de log de P, eu vou tender a observar uma curva parabólica, tá? Onde a gente vai ter aqui, ó, a gente vai buscar esse valor de log de P, onde eu vou ter o máximo de atividade. Então, Rush mostrou que essas relações parabólicas, né, podem ser representadas com precisão como equação de segundo grau, né? Então, na equação de segundo grau, a gente vai observar uma parábola, que é o que a gente vê aqui, esse tipo de equação. Bem, e aí ele mostra, né, alguns exemplos, né, do estudo de indução de hipnose em camundongos por uma série de barbituratos. Ele, né, mostrou aqui, chegou nessa equação de segundo grau, tá, com R bem bom. E aí ele percebeu o seguinte, que o melhor valor de log de P para essa atividade era em torno de 2. Tá? E aí ele começou a perceber que, Rush começou a perceber que para muitos fármacos hipnóticos, a estrutura em si não era tão importante, mas o log de P ele tinha um impacto maior sobre o efeito hipnótico. Então, que conclusão ele chegou? Que o log de P é tão importante para o efeito hipnótico, né, por conta da trapecia, você atingir o sistema nervoso central, que às vezes a estrutura química não era tão relevante assim, tá? Então, isso implica que o que mais importa, né, é a lipossolubilidade, por conta que é um fator bastante limitante, é a travessia dessas membranas. Tá? Então, ele chegou à conclusão que qualquer composto orgânico com valor de log de P próximo de 2 poderia sim ter uma atividade hipnótica. Bem, e aí, né, alguns sistemas que eram utilizados, né, que hoje a gente tem banco de dados com essas informações, para se determinar esse log de P, no caso, o sistema octanol-água é o que melhor mimetiza o trato gastrointestinal. Já o sistema utilizando o azeite de oliva, ele retrata melhor a barreira hematocefálica, que ela é mais, né, mais densa, tá? E o clorofórmico da absorção bucal, tá? Então, só que a gente tem que ver o seguinte, nem todas as atividades biológicas estão tão intimamente relacionadas com o log de P. Então, nem sempre o log de P vai ser um parâmetro importante para todas as atividades biológicas. Aí aqui a gente tem, né, como é que a gente calcula a constante lipofílica para os substituintes. Então, nós temos aqui, por exemplo, o sistema octanol-água, a molécula não substituída e a distribuição dela em octanol e em água. Aí a gente vai ter um coeficiente de partição. E a molécula com um substituinte, tá? E ela vai ter um outro coeficiente de partição. Então, qual vai ser a contribuição de X para o coeficiente de partição dessa nova molécula? Vai ser o coeficiente de partição da molécula substituída menos o coeficiente da partição da molécula não substituída. Aí a gente vai ver com quanto X está entrando de contribuição. E essa contribuição ela pode ser positiva quanto negativa, depender do caráter desse grupo que for introduzido. Então, esse parâmetro π, que é a constante, né, de substituintes lipofílicos, representa a contribuição hidrofóbica de um determinado substituinte. Tá? Então, você vai ter ele, né, vai ser o log de P do composto que foi substituído, menos o log de P do composto não substituído. Então, por exemplo, se a gente pegar o benzeno e o clorobenzeno, né, eu vou pegar o coeficiente de partição do benzeno, que é 2,13, e do clorobenzeno, ou seja, o benzeno mais um cloro. Então, qual vai ser a contribuição do cloro? Vai ser o log de P do composto substituído, no caso do clorobenzeno, que é de 2,84, menos o log de P do composto não substituído, que é o benzeno sem o cloro, 2,13. Então, fazendo essa subtração, nós temos um valor de 0,71, ou seja, significa que ao introduzir o cloro no benzeno, obtendo o clorobenzeno, nós tivemos um incremento
de 0,71 no coeficiente de partição, no log de P. Então, quanto é o π do cloro, nesse caso aqui, para esse substituinte, é de 0,71. É a contribuição que ele dá ao log de P da molécula. Então, se eu tiver um valor positivo desse π, dessa constante, indica que esse substituinte é mais lipossolúvel que o hidrogênio e ele vai aumentar a lipossolubilidade. Agora, se eu tiver um valor negativo, né, se eu tiver um valor, significa que esse substituinte ele é menos lipofílico do que o hidrogênio, e aí vai baixar, obviamente, o log de P. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, desses valores para esses substituintes, tá? Aqui o hidrogênio a gente adota como valor 0 de referência, e aí a gente vai ver que o metil aumenta um pouco, tá? E aí vai depender se é em sistemas alifáticos, se é em anel aromático, se é mono de substituídos, tá? O flúor, né, aumenta um pouquinho, o cloro também, né, ele deixa a molécula mais lipofílica, a hidroxila, obviamente que é o contrário, né, ela é mais hidrofílica. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Bem, então, a gente tem que lembrar que nem todos os sistemas vão responder bem a essa constante, nem toda atividade biológica vai ter uma relação quantitativa com esse parâmetro, né? Então, quando, por exemplo, realizaram um estudo de drogas antimaláricas, né, eles tentaram ver se tinha alguma relação com o caráter hidrofóbico, eles viram que a equação que foi gerada não deu um bom coeficiente de correlação, ou seja, o efeito antimalárico não tem uma relação matemática com o log de P, né? Então, por isso que é importante a gente identificar nos estudos de QSR quais são os parâmetros que vai ter um impacto quantitativo, que eu vou conseguir estabelecer modelos matemáticos. Então, por isso que esses fatores, né, eles têm que ser investigados. E aí, alguns parâmetros, outro parâmetro muito utilizado, né, é justamente a constante de Hammett, né, onde a gente avalia o efeito eletrônico. Então, a interação da droga com o local de ação, ela é basicamente estabelecida, como nós vimos, por efeitos eletrônicos, que a gente tem ali as ligações de hidrogênio, as interações hidrofóbicas, né, e etc. Então, no caso do parâmetro eletrônico, ele tem esse objetivo de mensurar a interação do alvo com a molécula. Então, Lewis Hammett, ele foi a primeira pessoa a tentar correlacionar o efeito eletrônico, e aí ele utilizou, a princípio, ácidos e bases orgânicas para demonstrar equilíbrio e reatividade, que a gente vai ver aqui. Então, em 1940, Hammett estudou a ionização do ácido benzoico, meta e para substituído, tá, a 25 graus, demonstrando pela primeira vez uma ocorrência linear, né, uma relação linear entre o logaritmo da constante de ionização do ácido benzoico substituído e ele não substituído. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um ácido benzoico e, como é um ácido fraco, a gente sabe que ele sofre ionização. Tá? E aí, essa ionização, a gente tem uma constante de ionização para esses ácidos e ela vai ser maior ou menor, a depender, por exemplo, dos derivados do substituinte que eu colocar aqui nesse ácido benzoico. Então, ele observou, o que Hammett observou? Se eu pegasse um hidrogênio desse, na posição ou meta ou para, desse hidrogênio, e colocar, por exemplo, um grupo sacador de elétrons, um grupo atrator de elétrons, como um flúor, uma hidroxila, o que vai acontecer? Esse grupo atrator de elétrons, ele vai puxar a nuvem eletrônica para ele. Então, o que vai acontecer com essa ligação aqui? Ele vai enfraquecer aqui a ligação do ácido carboxílico. Então, quando ele enfraquece, o que vai acontecer com o ácido benzoico? Com o derivado, ele vai ionizar mais, né? Por quê? Porque essa ligação está fraca, então ela está mais passível ao processo de ionização. No entanto, se eu colocar um grupo doador de elétrons, como a metila, por exemplo, o que vai acontecer? O grupo doador de elétrons vai fortalecer essa ligação. E uma vez que essa ligação está fortalecida, eu tenho uma menor ionização. Então, se eu tenho uma menor ionização, a minha constante de ionização é mais baixa. Se eu tenho maior ionização, a minha constante de ionização é mais alta. E aí, Hammett ele começou a tentar estabelecer isso. Estabelecer como esse equilíbrio ia ser deslocado, né, se ele vai ser deslocado para uma maior ionização ou uma menor ionização, de acordo a esse substituinte, tá? Então,
a constante de ionização do composto substituído do composto não substituído. E aí, né, ele vê nessa questão de ele colocar grupos atratores de elétrons, né, retiradores ou doadores de elétrons, ele via que acontecia um deslocamento do equilíbrio, né, do ácido benzoico. Então aqui a gente tem, né, o ácido benzoico normal e a sua constante de equilíbrio. E aí quando eu coloco um reagente, um substituinte X, essa constante ela pode mudar, favorecendo ou não a ionização. Então quando esse grupo aqui é um grupo sacador de elétrons, ele enfraquece aqui. Enfraquecendo, eu vou ter uma constante mais alta de ionização. Quando era um grupo doador, com a metila, o que ia acontecer? Ele ia doar a nuvem eletrônica para cá, a densidade eletrônica. Então, doando, ele ia fortalecer essa ligação, fazendo com que a ionização seja mais baixa. E assim Hammett estabeleceu, né, ele calculando essas constantes, utilizando o ácido benzoico como padrão, ele estabeleceu uma constante chamada, que a gente chama hoje de constante de Hammett, onde vai ser, né, representada pelo sigma, onde nós vamos ter o log, né, o log da constante de ionização do composto substituído menos o composto não substituído, né? Então aqui esses cálculos, dessa constante, ele está relacionado ao quê? Ao poder indutivo, ao poder de ressonância desses substituintes, ao efeito doador ou sacador de elétrons. Então aqui, né, como eu já tinha comentado, substituintes atratores, né, retiradores de elétrons, vão deslocar o equilíbrio para a direita, aumentando a ionização, tá? Então, essa constante vai ser positiva se eu inserir grupos retiradores, sacadores ou atratores de elétrons, como cloro, CN, FC3 e CF3, tá? Agora, se nós introduzimos grupos doadores de elétrons, o que vai acontecer? O equilíbrio já se desloca para a esquerda, então a minha constante aqui vai ser menor. E uma vez essa constante sendo menor, eu vou ter esse parâmetro negativo, tá? Então, o parâmetro, essa constante de Hammett vai ter um valor negativo para substituintes doadores de elétrons, como etil, terbutil, tá? Então, Hammett estabeleceu essa relação. E aí, obviamente, aplicando isso, né, em alguns exemplos, aqui, eficácia de etilarilfosfato para matar moscas de frutas. Então, fizeram essa investigação e aí eles perceberam que tinha uma forte relação com a constante de Hammett, tá? Com a distribuição eletrônica. E aí aqui eles perceberam que quanto, né, aqui como a gente está vendo que a equação aqui subtende-se que tem um sinal positivo, quanto maior a constante, maior a atividade, tá? Então, para eu aumentar essa constante, eu tenho que colocar grupos aqui que aumente a constante de ionização. E que grupos são esses? Grupos sacadores de elétrons, que vai aumentar a constante, consequentemente vai aumentar a atividade biológica. Então, nessa equação, quanto maior o efeito retirador de elétrons do substituinte, maior será a atividade. E aí, obviamente, que no momento que eu for sintetizar outros análogos, por exemplo, para esses inseticidas, eu não vou sintetizar um análogo que tem a metila, que tem a terbutila, eu vou sintetizar que tem cloro, que tem hidroxila, coisas substituintes aqui que tem um efeito sacador de elétrons para aumentar a minha atividade. E um outro parâmetro, né, que também foi estabelecido, né, para efeitos estéricos, para a questão, né, do tamanho, da dimensão do fármaco. Então a gente sabe que, obviamente, o fármaco ele precisa ter um tamanho adequado para se encaixar ao alvo molecular. E a Taft foi um dos primeiros a tentar estabelecer uma relação matemática, né, a um parâmetro mensurável para medir o volume. E aí ele obteve isso através do que? Observando reações de hidrólise de ésteres, tá? De ésteres alifáticos. Então, a gente tem aqui um éster alifático, e aí um éster, nós sabemos que em meio aquoso ele vai sofrer facilmente uma reação de hidrólise. E aí nós temos uma constante, né? Uma constante de hidrólise. E aí ele começou a observar para esses ésteres que o tamanho desse X, desse substituinte aqui, ele iria
afetar o grau de hidrólise desse éster. De que maneira? Grupos grandes, grupos volumosos, né, o que vai acontecer? Por impedimento estérico, dificultariam a reação de hidrólise, ou seja, tinha uma taxa de hidrólise mais baixa, consequentemente uma constante menor. E grupos pequenos, né, grupos de pouco volume, já não traria problema, né, de impedimento estérico. Então, com grupos pequenos aqui, a minha hidrólise não ia ser dificultada, consequentemente eu ia ter a maior taxa de hidrólise e, obviamente, uma maior constante de hidrólise. Então, Taft, ele fez essa relação, ele estabeleceu essa relação entre o tamanho do substituinte. Quanto maior o substituinte, maior impedimento estérico, menor a taxa de hidrólise. E quanto menor o substituinte, maior é a hidrólise, né, porque ele pequenininho não vai atrapalhar, e aí maior é a constante de Taft. Então, Taft, ele estabeleceu, né, onde Kx representa a taxa de hidrólise do composto substituído. Tá? E aí, quando a gente tem substituintes, né, pequenos, como flúor, por exemplo, essa constante estérica de Taft é positiva, porque o substituinte pequeno não atrapalha, ou atrapalha menos a hidrólise. Já com substituintes volumosos, metil, etil, terbutil, um anel, né, vai diminuir essa constante, né, vai diminuir essa hidrólise. Então, Taft tentou estabelecer aí um parâmetro estérico. Aqui nós temos alguns exemplos, né, do valor em si desses parâmetros para alguns grupos, né, e aí a gente tem aqui alguns grupos para esses valores. E aqui um exemplo, né, onde se estabeleceu uma relação quantitativa entre antihistamínicos derivados da difenidramina, né, utilizando como parâmetro o efeito estérico, tá, de substituintes no anel, substituintes na posição orto e meta do anel aromático. E aí, o que eles perceberam aqui? Né, que o efeito estérico ele era bastante importante para a atividade dos análogos da difenidramina. Então, se a gente observar aqui, na frente da constante estérica, não tem sinal negativo, significa que é o sinal positivo. Ou seja, quanto maior a constante, maior o efeito. E para a gente ter uma constante alta, né, para a hidrólise ser mais intensa, eu vou ter que utilizar substituintes pequenos, substituintes de pouco volume, porque os substituintes menores não vão dificultar a hidrólise, consequentemente a hidrólise vai ser mais extensa, e aí a minha constante né, de Taft aumenta. Então, se eu observar essa equação, né, ele estabeleceu, ele pegou 30 derivados, né, e fez o teste, né, no antihistamínico e viu essa relação. Aqui ele mostra, né, o desvio padrão e o R dele, né, de 0,88. A gente tem que ver que os R's, obviamente, de estudo de reação de atividade não é igual os R's que a gente utiliza na química analítica, por exemplo. Então, R's a partir de 0,7, 0,9, já você pode aí estabelecer aí uma boa correlação. Então, que conclusão que ele chegou? Nessa equação, quanto menor o substituinte, maior a atividade. Então, quem é que eu vou propor de derivado aqui? Eu vou botar um terbutil? Não. Eu vou botar grupo grande, um anel? Não, eu vou colocar flúor, eu vou colocar átomo pequeno, tá? Que aí eu consigo aumentar essa atividade biológica. E aí também tentou fazer, e se a gente fizer uma regressão linear e Hammett e com a constante de Hammett? Será que a gente consegue estabelecer também para o efeito eletrônico? A gente viu que tem uma certa linearidade ali, quando a gente viu aqui, para o efeito estérico. Mas, quando se tentou fazer uma associação com a constante de Hammett, do efeito eletrônico, e aí eles colocaram, né, assim, né, chegaram nessa equação, é 2,81 sigma menos 0,223, né, utilizaram os mesmos 30 compostos, e aí percebam que o desvio padrão já aumentou e o R baixou. Então, o R de 0,6 já não é lá essas coisas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, para a avaliação do efeito antihistamínico de derivados da difenidramina, o efeito estérico é mais impactante, é mais importante do que o efeito eletrônico, tá? Porque a gente viu
que aqui a linearidade já não foi tão boa assim quanto quando a gente estabelece para o efeito estérico. Então, tamanho aqui é mais importante do que efeito eletrônico, resumindo. E isso pode acontecer, né, de um determinado parâmetro, por isso que a gente tem que explorar bastante, né, esses substituintes. Aí, obviamente, surgiram diversos outros parâmetros, né, que não parou por aí. Por exemplo, para efeito estérico, a refratividade molar, hoje é um parâmetro muito utilizado, né, que ele mede volume mesmo da molécula, então ele relaciona o volume com a densidade e é corrigido pelo índice de refração, tá? Então a refratividade molar, ele está ligado ao volume, a gente viu que tamanho também é importante. E aí em 77, né, Dunn sugeriu uma relação entre a refratividade molar e a conformação tridimensional, ou seja, pensando agora a molécula tentando encaixar no alvo. Tá? E, obviamente, né, se tentou estabelecer vários parâmetros ao mesmo tempo, uma equação multiparamétrica. Então, aqui a gente consegue calcular a refratividade molar, a gente consegue estimar isso, por exemplo, na CDLabs. Na CDLabs aqui a gente tem a molécula, vai aqui em Tools, Calculate, e a gente encontra aqui, né, a refratividade molar. E aí, por exemplo, a molécula de Dinavir, que a gente já começou, ele dá aqui um volume de 176, tá? Então, aqui a gente consegue calcular nesses programas tranquilamente. Muitos desses parâmetros a gente consegue calcular nos programas. Também no Marvin é possível, né, calcular a refratividade molar, que também deu um valor bem... Aqui é 175, 176, né, deu uma estimativa bem próxima, né, que a gente também consegue nesses programas, né. E aí, obviamente, a gente vai ver que diversos outros parâmetros vêm surgindo, né, para tentar estabelecer essa relação de estratividade quantitativa, como momento de polo, ligação de hidrogênio, conformação, distância interatômica, e a gente vai abordar isso mais na próxima aula. Diversos, hoje eles chamam isso de descritores, enfim, é infinito, é uma quantidade muito grande de parâmetros, né, de descritores, que se tentou estabelecer uma relação quantitativa com a atividade biológica. Bem, e aí diante desses três iniciais, né, parâmetros que a gente já falou aqui hoje, Rush pensou, por que não tentar, ao mesmo tempo, utilizar mais de um parâmetro desse para estabelecer uma relação quantitativa. Então, nos anos 60, Rush propôs uma abordagem multiparamétrica, ou seja, reunir em uma mesma equação mais de um parâmetro. Vamos supor que para um fármaco a lipofilicidade e a distribuição eletrônica são parâmetros que eu consigo estabelecer uma relação quantitativa. Então, por que não unir essas equações? Tá? Então, Rush percebeu que é possível, né, utilizar mais de um parâmetro, né, e obviamente por quê? Porque os parâmetros eles estão ligados à questão do transporte para o sítio, com a ligação com o sítio, tá? E aí, obviamente, né, a gente tem o quê? A constante, né, a log de P, a distribuição eletrônica, a conformação, e tudo isso, né, pode ser inserida numa mesma equação. Tá? Então, Rush postulou que a atividade de um fármaco poderia ser relacionada a vários parâmetros através de relações matemáticas. Então, o log de 1 sobre C pode ser a constante versus o parâmetro 1, poderia ser constante de partição, mais o parâmetro 2, efeito eletrônico, mais o parâmetro 3, efeito estérico, e mais N parâmetros que a gente conseguir estabelecer uma relação matemática. Né? E aí, C vai ser, obviamente, a concentração mínima para desenvolver a atividade, e aí a gente tem os respectivos K1, K2, K3 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, esses derivados de antiadrenérgicos, né, ele conseguiu estabelecer dois parâmetros simultâneos para uma relação linear, onde 1 sobre C, né, vai ser igual a 1,22 π, né, que é o coeficiente de partição, menos 1,59 sigma. Então, para essa equação foi utilizado 22 derivados. Aqui a gente tem o desvio padrão e aqui o R de 0,918, um R muito bom. Então, ele conseguiu estabelecer com esses substituintes, né, parâmetro eletrônico e o substituinte lipofílico. Bem, então a gente vai pensar em colocar, né, nesse caso aqui precisa de um π positivo. Então, um π positivo seria o quê? Um composto, um substituinte lipofílico. Mas, por outro lado, o sigma tem que ser negativo. Então, aqui, se sigma tem que ser negativo, tá vendo? Tem um sinal menos, né, o efeito eletrônico. Então, eu posso selecionar
um substituinte que seja lipofílico, tá? E um substituinte que seja doador de elétrons. Porque a gente viu que o sacador de elétrons, ele vai deixar sigma positivo. Então, por exemplo, se eu colocar um cloro, o cloro satisfaz o π, né? Vai ficar mais positivo. Ele é mais lipofílico. Só que o cloro, ele tem um efeito sacador de elétrons, então aqui tinha que ser positivo, então não dá o cloro. A gente teria que, por exemplo, colocar um grupo metil. Porque se eu colocar um grupo metil, eu vou aumentar a coeficiente de partição e eu vou aqui diminuir, no caso, o efeito eletrônico, porque um metil é um doador de elétrons. Então, começou a ter essa sacada, tá? Então, o Rush começou a ter essa sacada. Então, aqui, nesse caso desse antibiótico beta-lactâmico, né, ele percebeu que, nesse caso, aqui ele utilizou 20 análogos, né, com R de 0,909, e aí ele percebeu que π aqui tinha que ter valores negativos. Então, o substituinte que eu vou colocar aqui para aumentar a atividade biológica tem que diminuir o coeficiente de partição. Então, eu não vou propor um cloro aqui, por exemplo. Eu vou propor, por exemplo, uma hidroxila. Aqui, inibidores da monoaminoxidase. Ele chegou nessa equação aqui com esses dois parâmetros, né? Aqui a gente tem π positivo e sigma também positivo. Então, o meu substituinte, preferencialmente, eu posso colocar um cloro, né? Então, se eu colocar um cloro, eu vou aumentar π, vou aumentar a coeficiente de partição, e vou aumentar o efeito eletrônico, que eu vou aumentar aí a ionização, tá? E ainda o efeito estérico, e aí a gente tem que colocar um grupo que aumente o efeito estérico. A gente viu que para aumentar o efeito estérico, eu tenho que colocar substituinte pequeno, então eu vou procurar um substituinte lipofílico, sacador de elétrons e de pequeno volume. O cloro, o flúor, se enquadraria perfeitamente para atender esses três parâmetros. Então, nesse caso aqui, ele utilizou, né, um N pequeno, 9 é pequeno, tá? E aqui o R de 0,955. Então, esse N aqui é muito pequeno para se estabelecer para três parâmetros. Bem, e aí é a pergunta que a gente, né, fica imaginando. Então, quantos, tipo, se eu quero estabelecer uma relação multiparamétrica, mais de um parâmetro, mais de um descritor, quantas moléculas eu tenho que testar? Então, é uma pergunta que todo mundo faz em QSAR. E claro que quanto maior o número de moléculas, mais preciso é o meu modelo matemático. É questão de amostragem, obviamente. Então, hoje, né, se tem uma convenção em QSAR que, para cada parâmetro que você está avaliando, você tem que ter pelo menos 5 análogos. Que é o que a gente faz numa equação da reta, né, em química analítica, para quantificar. A gente não coloca 5 pontos na curva de calibração. Então, 5 pontos na curva de calibração para se estabelecer a quantificação de uma determinada substância, tá? Então, se eu só estou medindo um parâmetro, eu tenho que ter pelo menos 5, porque se eu colocar 2, o R vai dar sempre igual a 1, né? Que 2 pontos, né? Entre 2 pontos só pode ter uma reta. Então, você teria que ter pelo menos 5 parâmetros. E aí, se estabeleceu, por exemplo, que se eu utilizar 2 parâmetros, pelo menos 10 análogos. Se eu utilizar 3 parâmetros, 15 análogos, e assim sucessivamente, tá? Para você ter uma precisão um pouco melhor do seu modelo, tá? Obviamente, você tem que selecionar um teste biológico fácil e que te dá uma boa resposta, né? E escolher o parâmetro, que às vezes você pode testar 10 parâmetros, mas você vê que dos 10, só 3 tem uma relação quantitativa linear. Então, isso tudo, né, a gente só sabe o que? Testando. E aí a gente vai ver que na próxima aula que hoje os algoritmos, hoje os programas de QSAR, né, estão muito rebuscados nesse sentido, porque cada dia a gente se tem maior número de parâmetros, né, e a gente não tem tantos compostos assim. Então, Craig, ele criou um gráfico bidimensional para tentar confrontar esses dois parâmetros que a gente viu, tá? E aí ele colocou 4 quadrantes, onde você tem valores positivos e negativos de π e sigma. Então, aqui, se a gente colocar no diagrama de Craig, no primeiro quadrante, já tem substituintes sugeridos, onde π e sigma são positivos, tá? No segundo quadrante, nós temos π positivo, sigma negativo. No terceiro, ambos negativo. E no quarto quadrante, π positivo e sigma negativo.
Então isso, quando a gente vê naquelas equações, facilita a gente ir em um desses quadrantes e escolher um desses substituintes para ter o nosso análogo, né? Porque a gente está pensando em sintetizar. Então, aplicando, né, esse tipo de diagrama, o diagrama de Craig, isso ajuda a gente a ter que sintetizar menos moléculas, tá? E aí, vamos supor que na análise de Rush a gente chegou numa equação, né, onde a gente tem aqui π positivo e sigma negativo. Então, qual substituinte que seria mais apropriado a gente sintetizar? Né? Substituintes que π fosse positivo e sigma negativo apresentariam um maior potencial de uma atividade maior. Então, a gente vai lá no diagrama de Craig e procura onde tem π positivo e sigma negativo, né? E aí a gente tem aqui no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, eu posso escolher um desses substituintes, né, que eu vou conseguir, teoricamente, matematicamente falando, né, pela estimativa, uma maior atividade. E aí, a gente teve outros, né, outros métodos que foram desenvolvidos, né, top list, né, a gente tem aí uma árvore, né, um fluxograma, uma árvore de decisões que vai estabelecer uma sequência de síntese de acordo com a equação de Rush, tá? Então, você procura, a gente quer cada vez mais sintetizar menos compostos para chegar em mais compostos ativos, que esse é o objetivo dessas estratégias. Então, nessa árvore de decisões, né, você vai tendo ali uma sequência, você sintetiza o primeiro derivado, testa, e aí se a atividade for maior, menor, igual, ele te dá, ele já sugere que você sintetize o próximo. Então, né, ele sugeriu uma árvore para um composto que não tem anel aromático com anel aromático não fundido, e que você consiga testar rapidamente. Então, por exemplo, você vai lá, sintetiza o primeiro composto, um análogo 4-cloro do protótipo. Então, você coloca um cloro na posição 4, na posição para, e testa. Testou o 4-cloro. Beleza, a atividade foi menor, você vai tentar colocar na mesma posição 4 uma metoxila. A atividade foi igual, você tenta uma metila. A atividade foi maior do que o composto inicial, você vai adicionar mais um ao cloro. Então, você vai ter o derivado 3,4-cloro. E aí, você vai seguindo essa árvore, né? Você vai seguindo de acordo se a atividade aqui é M, né? Que se ela é maior, add, né, equal de igual e low de menor. E aí você vai seguir nessa sequência para guiar a sua síntese. Né? Então foi criado esse diagrama. Então aqui eu tenho um protótipo inicial, né, e aí a gente vai fazer uma substituição para, né, botar um cloro. E aí vai ver, a atividade foi menor, igual ou maior. Foi maior. Então ele pede para você colocar um segundo cloro. Então um análogo 3,4 de cloro. E aí, né, você fez lá a atividade, né, então é uma árvore de decisão, ele vai sugerindo os próximos substituintes para você encontrando mais análogo. Então, claro que ele não vai dar todos os compostos ativos, mas ele encurta o seu caminho de você sintetizar 30, 50 compostos. Tá? E aí você vai ver que esse primeiro que ele dá, π e sigma positivo. E aí você vai, continua investindo em π e sigma positivo. Aí, vamos supor, a atividade reduziu, aí ele pede para você sintetizar esses outros 3 aqui, tá? Onde você, né, vai seguindo aqui. Essa atividade aumentou, reduziu, então continuou aumentando, você vai testando outros análogos. Tá? Então aqui dá um exemplo utilizando o método de top list para esses análogos. Então primeiro que é sintetizado é o 4-cloro, e aí sintetizou o 4-cloro. Então, nesse caso, antes de utilizar o método de top list, foram sintetizados 28 análogos, e dentre esses 28, 4 eram mais ativos do que o inicial. E aí, quando eles fizeram, utilizando a técnica de top list, simulando, então aqui, por exemplo, sintetizou o primeiro 4-cloro, aí a atividade foi menor. Então, se a atividade foi menor, vai agora tirar o cloro e botar agora um grupo metox. Aí botou uma metoxila. Colocou a metoxila e aí a atividade, né, ela aumentou. Aí você volta e tira a metoxila e bota o 3-cloro. Aqui já achou um dos compostos mais ativos. Então essa árvore, né, ela ajudou a encontrar 3 compostos mais ativos dentre 8 que foram sintetizados. Né? E aí, seguindo aqui a sequência, né,
você sintetizou o 3CF, né? E aí você vai seguindo, né? Depois veio aqui pro 3,5 de cloro e aí achou mais, né? Aí veio aqui o 3BR, 3 iodo, 3,5 de cloro e achou mais 2 compostos ativos. Então, utilizando o método Topliss, né, o uso dessa estratégia teria gerado 3 componentes mais ativos, sintetizando apenas 8 análogos. E a gente viu aqui no slide anterior que ele precisou sintetizar 28 compostos para achar 4 mais ativos. Então, essa árvore de decisões de Topliss, ela pode sim ser uma estratégia utilizada para guiar a síntese, né? Bem, então aqui a gente encerra essa primeira parte de QSAR e na próxima aula nós vamos falar agora um pouco mais, né, dos algoritmos, dos programas que são utilizados, né, e a gente vai ver a questão do QSAR, das dimensões, né, de uni, bi, dimensionais. Então, a gente vai entrar em maiores detalhes, né, na abordagem um pouco mais moderna do QSAR.